Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 7 da playlist Inferência Estatística com até 2 amostras no R Commander. No vídeo de hoje, vamos ver os conceitos de inferência estatística necessários para compreender testes de hipóteses paramétricos, especialmente testes de uma média e uma proporção. Em vídeos posteriores, veremos testes de diferença entre médias e variâncias. Existe uma outra playlist nesse canal, Distribuição Amostral no R Commander, que eu recomendo fortemente que você assista, porque vamos afirmar algumas coisas aqui que ficarão claras apenas após assistir os vídeos da outra playlist. Também há 2 vídeos no canal, Estima 01 e Estima 02, que tratam de distribuição amostral e obtenção de intervalo de confiança através da planilha eletrônica Microsoft Excel. E há uma playlist bem extensa, Distribuições de Probabilidade usando o R Commander, que apresenta os conceitos das distribuições normal e da distribuição t-de-studio, que também serão importantes aqui. E recomendo fortemente que você assista ao primeiro vídeo dessa playlist, caso ainda não tenha feito isso. O procedimento que terá vídeo nesse vídeo é para o teste de uma média, uma proporção, mas pode ser estendido para o teste de diferença entre duas médias, pois o que mudará é o número de graus de liberdade no caso de usar estatística T e da própria fórmula da estatística. Isso nós vamos ver também num vídeo específico sobre teste de diferença entre médias. Bom, pessoal, inferência estatística sempre não esqueçam, sobre variáveis, né? Sobre alguma característica dessas variáveis, né? Através de uma amostra probabilística da população, nós calculamos estatísticas e, através das estatísticas, de alguma técnica de inferência estatística, generalizamos as conclusões para a população. Pode ser sobre algum parâmetro, os parâmetros dessa variável, dessa distribuição da variável, ou a forma da distribuição. As duas técnicas mais usadas, que já vimos em vídeos anteriores, né, são as técnicas de estimação de parâmetros e as técnicas de teste de hipótese, estão começando a ver a partir desse momento. Bom, lembrando, conforme visto no vídeo 1 dessa playlist, quando não temos conhecimento prévio sobre possíveis valores dos parâmetros, nós usamos estimação de parâmetros, como nas pesquisas de opinião eleitoral. Mas se tivermos tal conhecimento, por exemplo, temos razões para supor quais serão os valores dos parâmetros, ou qual será a forma da distribuição da variável, ou que há associação entre as variáveis, nós podemos realizar testes de hipóteses, certo? Que são as técnicas que a gente vai ver aqui e começar a ver a partir de hoje. Bom, lembrando que já vimos no mesmo vídeo da playlist, há uma população da qual nós retiramos uma amostra probabilística por meio de um sorteio não viciado. Se a amostragem não for probabilística, esqueça, nenhuma das técnicas de inferência estatística que nós estamos vendo aqui pode ser aplicada formalmente. Nós podemos construir estimadores dos parâmetros das variáveis na população com base nas estatísticas obtidas na amostra. Mas, como a amostra, essas estatísticas aqui, como a amostra obtida por sorteio não viciado, essas estatísticas amostrais são variáveis aleatórias, que precisam ser descritas por distribuições de probabilidade, para que a variabilidade inerente causada pelo sorteio possa ser levada em conta no processo de inferência. Mais uma vez, pessoal, se a amostragem não for probabilística, ou seja, não houver probabilidade de todos os integrantes da população pertencerem à amostra, nada do que estamos vendo nessa playlist e inferência estatística em geral é válido. Isso tem que ficar bem claro. Muito bem. Se houver interesse em testar hipóteses sobre os parâmetros da variável na população, há vários testes disponíveis. Por exemplo, teste de uma média em uma população, variância em uma população, proporção de um dos valores de uma variável qualitativa na população, diferença entre duas médias, populações diferentes, diferença entre duas variâncias, diferenças entre duas proporções, diferença entre várias médias, que é o teste de ANOVA, análise de variância. Tá? Nós não vamos ver tudo isso aqui, algumas coisas nós vamos ver em outras playlists, por exemplo, haverá uma playlist sobre análise multivariada, que vai incluir a parte de análise de variância, certo? Mas todos esses testes, pessoal, todos eles têm suposições que precisam ser cumpridas pelos dados para que os resultados sejam válidos. Esse é um dos grandes problemas. As pessoas querem usar as técnicas sem verificar antes se é possível fazer isso.
Outro alerta. Esse é muito importante no cenário atual. Os testes de hipóteses não servem para cenários de Big Data. Imagine que você retire a amostra de 5 milhões de elementos. Bom, professor, mas isso é comum? Isso é comum em alguns casos atuais, em que bases de dados gigantescas são geradas, no setor de telefonia, dados de redes sociais, etc. E você queira testar a diferença entre as médias de uma variável quantitativa em dois grupos. Independente de haver ou não diferença, o teste indicará que há pelo simples fato que em suas fórmulas o tamanho de amostra tem uma influência direta. Nós veremos isso mais adiante. Então, o teste de hipótese é uma tecnologia estatística, digamos assim, apropriada para cenários de small data, no máximo algumas centenas de elementos nas amostras. Então, se você pensa em utilizar teste de hipótese num cenário de Big Data, com milhões de dados, não é a ferramenta mais apropriada. Muito bem. Qual é, então, a lógica do teste de hipótese? Bom, você, para realizar o teste de hipótese, tem que enunciar as hipóteses do teste. São duas hipóteses complementares. O que quer dizer isso? Teoricamente, elas cobrem todos os resultados possíveis. Uma é a chamada hipótese nula, que é aceita como verdadeira até prova em contrário. Hipótese nula ou H0. E a hipótese alternativa, chamada de H1 ou HA em alguns livros, que costuma ser a própria hipótese de pesquisa. E aí o que acontece, pessoal? Muito comum você colocar em H0 o contrário do que você quer provar. Você parte do princípio, por exemplo, vai testar uma vacina, você parte do princípio que ela não funciona, versus na hipótese de pesquisa que ela funciona. Aí você retira uma amostra probabilística para testar essas hipóteses. Ou você seleciona elementos de um grupo através de sorteio. Estamos falando ali da questão da vacina, né? Você tem um grupo de voluntários e você aleatoriza o grupo que vai receber a vacina e o grupo que vai receber o placebo. Então, retira essa amostra probabilística, computa-se uma estatística de teste na amostra e obtém-se um valor crítico. Ou calcula-se uma probabilidade chamada de valor P. A gente vai ver tudo isso daqui a pouco. Dependendo do resultado da comparação da estatística com uma referência, nós vamos decidir sobre a admissibilidade da hipótese de pesquisa. Mas nós fazemos isso através de uma afirmação probabilística. Se vocês se lembram, a gente falou isso lá no vídeo sobre estimação de parâmetros, que a estimação de parâmetros é uma afirmação probabilística, o teste de hipótese também. Você faz uma afirmação com base nos dados, mas existe uma probabilidade pequena de você estar cometendo um erro, mas ela existe. Por quê? Porque você baseia todo o seu estudo nessa amostragem probabilística. E por mais cuidado que você tome na extração da amostra, pode ser que ela não seja exatamente representativa da população. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Muito bem. Em outras palavras, nós vamos comparar, vamos ver a diferença entre o que era esperado, definido na hipótese nula, e o que foi observado nos dados da amostra, se essa diferença é significativa o bastante para a rejeição da hipótese nula em proveito da hipótese alternativa. Para fazer isso, pessoal, nós temos que ter uma referência, que é o nível de significância, que geralmente é denotado pela letra grega alfa, que define o que é a diferença significativa. É uma probabilidade que nós fixamos como pesquisadores ou que nos é imposta por algum protocolo de algum órgão controlador. E essa probabilidade, então, é a probabilidade máxima de rejeitar H0, sendo H0 verdadeira. É a probabilidade de você cometer um erro no processo de teste de hipótese. Bom, vamos detalhar um pouquinho mais o que são essas hipóteses aqui. Vamos detalhar aqui melhor para vocês. Já dissemos que elas são complementares, certo? A hipótese nula é aceita como verdadeira até prova em contrário, geralmente é o contrário do que se quer provar. Então, aquilo que eu falei, imagine que estamos testando se uma vacina funciona, H0 colocamos que ela não funciona. A hipótese alternativa costuma ser a própria hipótese de pesquisa e quando estamos realizando os testes paramétricos, nós vamos ver isso daqui a pouco, ela é expressa em termos do parâmetro ser menor, maior ou diferente do valor de teste que está enunciado na hipótese nula.
Bom, pessoal, então o nosso grande problema é, para responder a pergunta de pesquisa que a gente está realizando, elaborar essas hipóteses aqui, enunciar essas hipóteses de forma apropriada. Vamos ver aqui alguns casos. Tá? Detalhe, esses parâmetros aqui, então, o teste paramétrico, nós vamos ver, nós podemos expressar isso em termos de menor, maior ou diferente do valor que está sendo testado. Muito bem. Aqui nós vemos as hipóteses para alguns dos testes paramétricos mais comuns, de uma média e de diferença entre duas médias. Para uma média aqui em cima, nós podemos ver o seguinte, ó. Na hipótese nula, denota-se a média populacional pela letra grega μ. E a hipótese é que a média populacional seja igual a um valor chamado μ0, que é o valor de teste, aceito como verdadeiro até prova em contrário. Podemos ter três tipos de hipóteses alternativas no caso de um teste de média, ou no caso de um teste paramétrico, teste sobre os parâmetros. Nós podemos ter essa situação aqui, ó, que a média populacional seja maior do que o valor de teste. O teste, então, será unilateral à direita. Só temos interesse em que o parâmetro seja maior que o valor de teste. Ou que a média populacional seja menor que o valor de teste. Ou seja, o teste será unilateral à esquerda. Só temos interesse em que o parâmetro seja menor do que o valor de teste. E ainda temos a situação em que estamos interessados em saber se a média populacional é diferente do valor de teste. Ou seja, o teste é bilateral, se o parâmetro for diferente do valor de teste. Menor ou maior, então não precisamos preocupar. Deu diferente, nós podemos fazer um teste dessa forma. No caso de diferença entre médias, que eu tenho aqui um exemplo, o raciocínio é análogo, mas nós podemos estimar na hipótese nula um valor para essa diferença entre as médias, que a gente chama aqui de D0. E depois fazer os testes do unilateral direito, se a diferença entre as médias é maior do que esse valor D0, unilateral esquerda se for menor, ou bilateral se for diferente. Esse valor D0 também pode ser colocado, nós podemos fazê-lo igual a zero. E aí você vai ter, então, que a diferença entre as médias é igual a zero, ou seja, que a média 1 é igual à média 2 na hipótese nula, e nas outras ali que a média 1 seria maior que a média 2, ou menor no teste lateral esquerda, ou diferente no teste bilateral. Muito bem, e como é que será feita a decisão nos testes? Bom, usando os resultados da amostra, a estatística apropriada para o teste, nós vamos ver em breve, com mais detalhe, nós vamos calcular essa estatística e compará-la com uma referência. Nós temos duas abordagens para fazer isso. A abordagem clássica, chamada assim, eu presumo porque era predominante antes da popularização dos programas estatísticos. Então, como é que funciona? Você vai definir faixas de valores da estatística de teste ou da própria variável, né? A variável aqui nós estamos pensando em termos do parâmetro, em termos da medida, né? Para rejeitar a hipótese nula. E aí você pega o valor da estatística amostral e verifica se está na região de rejeição. Se estiver, rejeita H0. Se estiver na região que a gente chama de aceitação, você aceita H0. Já a abordagem do valor P, agora, só interessante, pessoal, essa abordagem clássica, ela leva em conta a distribuição amostral do parâmetro, o nível de significância e o tipo de teste para definir essas regiões de rejeição aqui. A gente vai ver daqui a pouco. A abordagem do valor P consiste no seguinte: em calcular a probabilidade da variável de teste assumir valores iguais ou mais distantes que o da estatística calculada na amostra. E aí, verifica se essa probabilidade calculada é menor do que o nível de significância alfa. Se ela for menor, quer dizer, a probabilidade daquele resultado ter ocorrido por acaso é inferior à probabilidade estabelecida no nível de significância, rejeita-se H0. Essa abordagem também leva em conta a distribuição amostral do parâmetro e o tipo de teste. Para você fazer o cálculo dessa probabilidade, precisa ter essa informação. Certo? Pessoal que não se lembra como fazer cálculo de probabilidade nas principais distribuições, tem uma playlist, distribuições de probabilidade, usando o R-Commander, que lá tem vários vídeos explicando como fazer isso para várias distribuições. Muito bem. Vamos imaginar, pessoal, que queremos fazer um teste de média de uma variável. Na hipótese nula, colocamos que a média é igual a uma constante qualquer, aqui chamada de B. Ah, pessoal, mas por que B? Podia ser B, podia ser C, tanto faz, uma constante.
Nós sabemos que a distribuição amostral da média, a distribuição da probabilidade da média amostral, pode ser aproximada por uma normal em algumas condições. A gente já viu isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre isso, tem os vídeos nessa mesma playlist sobre distribuição amostral, isso foi discutido, foi mostrado para vocês, mas também tem uma playlist exclusiva de distribuição amostral usando o R-Commander. Certo? Então, o que acontece aqui, pessoal? Se a variável tiver distribuição normal na população, a média amostral seguramente terá distribuição normal. Ou, se a variável não tiver distribuição normal na população, nós não soubermos, mas tivermos uma amostra suficientemente grande, pelo teorema central do limite, a gente pode conseguir isso. Bom, então o que vai acontecer aqui no teste de hipótese? Nós vamos considerar que a distribuição da média amostral está centrada, tem média, então, nesse valor dessa constante aqui. Certo? Considerando H0 como verdadeiro até prova em contrário. E B é equivalente à média da normal padrão, que vale 0. Então, nós temos essa equivalência aqui. Certo? Se isso aqui tem distribuição normal, eu posso transformar, para a transformação de variáveis, posso transformar a normal padrão com média 0 e variância desvio padrão 1. Muito bem. Aí o que acontece, pessoal? Nós temos que ver. Essa aqui é a distribuição aceita verdadeira até prova em contrário. Então, veja. Se eu fizer um teste unilateral à esquerda, o que significa isso? Que eu estou fazendo como hipótese alternativa que a média seja menor que aquela constante B, estamos interessados apenas em saber se há evidência estatística de que a média é menor do que um determinado valor. Então, quando isso acontece, o nível de significância, que é a probabilidade de eu rejeitar H0, por isso que ele é desenhado aqui nessa área achurada, na curva, né, que está considerando verdadeira até prova em contrário, que a média está centrada em B, certo? Porque isso aqui é a probabilidade que eu estou fixando, a probabilidade do chamado erro tipo 1, a probabilidade de rejeitar H0 quando ela é verdadeira. Sim, porque se cair aqui, teoricamente, ainda está dentro da distribuição da média amostral centrada, da média centrada em B. Tá? Então, o nível fica todo concentrado aqui. Pela abordagem clássica, eu preciso definir as regiões de rejeição e aceitação da H0. Então, através do valor alfa aqui, nós vamos encontrar o valor do Z crítico, que eu consigo obter isso, nós podemos obter o quantio. Vamos imaginar que eu tivesse usado um nível de significância de 5%. Né, que geralmente é utilizado. Né? Então, a gente obtém um quantio correspondente a 5% na cauda inferior da distribuição normal padrão. Você deve, tirar dúvidas sobre isso, ver o vídeo 11 da playlist de distribuições de probabilidade com R-Commander para ver como é que obtém esse quantio a partir de uma probabilidade. O Z crítico será negativo. Por quê? Porque ele está aqui, vocês estão vendo, abaixo de 0. Quando o teste é unilateral aqui, o valor crítico definido pela região de rejeição ele vai ser negativo, certo? E podemos obter o valor crítico correspondente para a média amostral. Esse valor aqui vai estar correspondente a um determinado valor de média amostral. Se a média obtida na amostra for menor do que esse valor crítico, ou a estatística de teste Z calculada com os dados na amostra, nós vamos ver depois, for menor que esse Z crítico, o valor está, então, na região de rejeição de H0. E H0 é rejeitado em proveito de H1. Então, a média não é mais igual a B, ela é menor do que B. No gráfico, vocês estão vendo aqui, ó, tem esse valor aqui da média amostral, que está, né, está arriscado aqui em vermelho, ele está dentro da região de rejeição de H0. Então, você vai rejeitar H0, porque ele está abaixo, né, está à esquerda aqui da média crítica, certo? E se tiver um valor calculado de Z, vai estar à esquerda do Z crítico. Então, eu vou rejeitar a hipótese nula em proveito da hipótese H1. Estão vendo ali? Beleza. Pela abordagem do valor P, nós precisamos calcular a probabilidade que a média amostral assuma valores abaixo disso aqui. Seria essa pequena área aqui, seria o valor P. Se o valor P calculado for menor do que o alfa, nível de significância alfa, H0 é rejeitado em proveito de H1. Então, para calcular o valor P,
a probabilidade para distribuição normal, ver o vídeo 10 da playlist Distribuição de Probabilidades com R-Commander. Lá eu explico como é que faz isso. No gráfico, o valor da média amostral ali está em vermelho, o valor P, a probabilidade da média amostral ser menor do que ele. Como o valor P é menor, essa área aqui, à esquerda do traço vermelho, é menor do que toda essa outra área aqui do alfa, então nós temos que rejeitar H0 com essa probabilidade alfa de estar cometendo um erro. A conclusão nesse caso, então, pessoal, se isso aqui fosse o valor obtido na amostra, é que a média amostral obtida está muito abaixo de B e que a probabilidade dessa diferença ter ocorrido por acaso, o valor P, é menor que a probabilidade de erro admitida, nível de significância. Certo? Então, observe que as duas abordagens têm que levar à mesma decisão. Eu rejeitei pela abordagem clássica, mas aceitei pela abordagem do valor P. Não. Então, você cometeu algum erro numa das duas. Se são os mesmos dados, se você fez tudo certinho, as duas têm que coincidir. A maior parte dos computadores, ele já calcula para a gente, quando você especifica aqui o tipo de teste de hipóteses, entra com os dados, ele calcula o valor P para apresentar para nós. Bom, agora vamos ver o outro teste. Tá? E se a gente tiver o teste unilateral à direita? É como se virasse aquela figura para o outro lado. A hipótese alternativa é que a média seja maior do que B. Nós estamos interessados apenas em saber se há evidência estatística de que a média é maior que um certo valor. É muito semelhante ao caso anterior. Você apenas rebate a figura para o outro lado. A região de rejeição agora fica aqui à direita. E o valor P, a probabilidade da média amostral ser maior que o valor obtido na amostra. O processo de decisão é o mesmo. Se a média amostral ou o valor da estatística Z cair na região de rejeição, pela abordagem clássica, você rejeita H0 com uma determinada probabilidade de erro, que é o nível de significância alfa. E pela abordagem do valor P, você calcula a probabilidade do valor ser maior em um determinado valor aqui, maior do que esse valor dessa média amostral, e compara com o nível de significância. Se ele for menor, você rejeita H0. Muito bem. E quando o teste é bilateral, terceiro tipo de teste? Agora, a hipótese alternativa é que a média é diferente de P. Estamos interessados em saber se há evidência estatística que a média é diferente de um valor. Não importa para qual direção. Aí o que acontece, pessoal? O nível de significância é dividido em dois, que nem nós fazíamos lá no intervalo de confiança para a média, que a gente tinha esse nível de significância dividido em duas partes. Vocês já viram isso? Então, aqui é essa mesma situação. Você tem, então, duas regiões de rejeição. Dois valores críticos de média, ou dois valores críticos, né, de valor pela variável Z aqui. Preste atenção, pessoal. O que acontece? Se a média amostral for menor do que o valor crítico inferior, estiver para baixo aqui, ou maior que o valor crítico superior, ou a estatística Z for maior que esse valor crítico aqui, ou menor que esse valor crítico aqui, o valor está numa das regiões de rejeição, H0 é rejeitado em proveito de H1, com a probabilidade alfa de estar cometendo um erro. Certo? No gráfico aqui, veja, o valor de média está dentro de uma região de rejeição. Vocês estão vendo ali, ó. Portanto, dentro da rejeição, eu vou rejeitar H0, probabilidade igual a alfa de erro. Isso na abordagem clássica. Na abordagem do valor P, o que eu vou fazer? Eu tenho que observar a posição da média amostral, ou da estatística de teste Z em relação a B, ou a 0 na normal padrão. Então, se o valor estiver acima de B, ou acima de 0, calcula-se a probabilidade assuma valores maiores do que o obtido, como nesse caso aqui. Imagine que tivesse aqui o valor, está acima então do B, eu vou calcular essa probabilidade de ser acima desse valor, ou Z aqui acima de um determinado valor. Se por acaso essa média tivesse na parte aqui de baixo, a estatística amostral tivesse aqui, eu pegaria a probabilidade dela assumir valores abaixo. Tá? Abaixo do valor. A mesma coisa para a estatística Z. Eu pegaria a probabilidade dela assumir valores abaixo. Certo? E aí, pessoal, isso possibilita obter o valor P para tomar a decisão. Se você estiver usando a variável Z, porém, basta ignorar o sinal e calcular a probabilidade de que Z seja maior do que o valor da estatística de teste, ou seja, trabalhar com módulo.
Bom, independentemente de como for calculado, como o teste é bilateral, a probabilidade de que Z seja maior, a probabilidade obtida, precisa ser multiplicada por 2 para obter o valor P. Então, se o valor P calculado, veja, um lado aqui só é o valor P dividido por 2. Você vai ter que multiplicar por 2 para ter o valor P completo. Se o valor P calculado for menor que o nível de significância, alfa H0 é rejeitado em proveito de H1. No caso aqui, o que acontece? No gráfico, o valor de média amostral está em vermelho, acima de B. Então, o valor P que eu vou calcular é igual a 2 vezes a probabilidade da média amostral ser maior do que esse valor aqui. Como o valor P é menor do que o nível de significância alfa, nós vamos rejeitar H0 com probabilidade igual a alfa de erro. A conclusão nesse caso é que a média amostral obtida é diferente de B, certo? Diferente de B. E que a probabilidade de erro admitida a média amostral é diferente de B e que a probabilidade dessa diferença ter ocorrido por acaso, o valor P, é menor que a probabilidade de erro admitida a nível de significância. Novamente, as duas abordagens têm que chegar à mesma decisão. Certo? Nós veremos que o R-Commander obtém os valores críticos de média e calcula o valor P dependendo de como enunciamos as hipóteses. Nós vamos ver isso mais adiante. E agora vamos ver mais alguns detalhes sobre teste de hipótese de uma média e uma proporção, especificamente a estatística de teste que vai ser utilizada e algumas características sobre as distribuições amostrais. Muito bem. Teste de uma média. Gente, teste de uma média, você testar uma média, a variável que você está estudando tem que ser quantitativa. Não faz sentido fazer teste de média de variável qualitativa. Certo? Fiquem atentos. Então, é feita hipótese sobre a média de uma variável quantitativa na população ser maior, menor ou diferente de um valor de teste. Suposições. Primeiramente, a variável apresenta a distribuição normal na população. Ou a amostra aleatória é suficientemente grande para que o teorema central do limite possa ser válido. Bom, como vimos lá na estimação de parâmetros, quando a variância populacional da variável for conhecida, a distribuição amostral da média será normal. E a estatística de teste será essa que nós vamos mostrar aqui, ó, Z. O Z calculado será igual à média amostral menos a média testada, que vai em H0, que é definida lá em H0, no exemplo que a gente acabou de ver, aquela constante B, dividido pelo erro padrão da média. Lembra dessa história de erro padrão lá no intervalo de confiança? E veja aqui, o desvio padrão populacional dividido pela raiz quadrada do tamanho da amostra. E temos as condições de rejeição usando a variável de teste, Z nesse caso. Tanto para a abordagem clássica, quanto para a abordagem do valor P para os 3 tipos de teste. Veja que existe uma correspondência entre H1 e as condições para rejeição. Veja aqui, ó. Se nós temos um teste unilateral direita, que a média é maior que μ0, pela abordagem clássica, você vai rejeitar H0 se o Z calculado for maior que o Z crítico. Então, como é que a gente obtém o Z crítico? É o quantio da distribuição normal de acordo com o nível de significância. Como o teste é na lateral esquerda, ele está todo concentrado na área, no canto, ou à direita, no canto superior da distribuição normal. E como é que rejeita pela abordagem do valor P? Você vai calcular a probabilidade da variável Z ser maior que o Z calculado. Estão vendo aqui a correspondência? Ó? Se é maior na hipótese H1, então aqui o Z calculado, pela abordagem clássica, o Z calculado tem que ser maior que o Z crítico, e a probabilidade do Z maior que o Z calculado. Se essa probabilidade, que é o valor P, é menor do que alfa, então rejeitamos H0 pela abordagem do valor P. Quando você tem a hipótese na outra direção, ó, teste unilateral à esquerda, que a média é menor que μ0, bom, vamos rejeitar H0 se o Z calculado, esse aqui em cima, der menor que o Z crítico. Agora, a região de rejeição está lá no lado esquerdo da curva, certo? E também vamos rejeitar H0 se a probabilidade de Z ser, olha aqui, ó, menor que o Z calculado, ora a coerência que existe aqui, der menor que o nível de significância. Então, se o valor P der menor do que alfa, nós vamos rejeitar H0. E no teste bilateral, veja aqui o que acontece quando a média dá diferente de zero. Você
Quer resolver o problema com o teste? Esquece o sinal do Z calculado. E o Z crítico, lembre-se agora que o nível de significância vai estar dividido em duas partes. Para obter o valor crítico, então, nós vamos ter que levar isso em conta. Se o módulo Z calculado der maior que o módulo Z crítico, nós rejeitamos H0 pela abordagem clássica. Pela abordagem do valor P, você esquece o sinal do Z calculado, calcula a probabilidade do Z ser maior que esse valor Z calculado, multiplica isso por 2, isso aqui então será o valor P. Se esse valor P der menor do que alfa, eu rejeito H0 e resolvo o meu problema, certo? Pela abordagem do valor P. Observe, então, essa coerência que existe entre a hipótese alternativa e essas regras de decisão, tanto pela abordagem clássica como a abordagem do valor P. Gente, isso aqui de você conhecer variância populacional, como eu já falei lá anteriormente, em estimação de parâmetros, é muito, muito raro. Então, o que vai acontecer realmente é que a variância populacional é desconhecida, que é o caso mais comum. Só que agora eu não vou mais usar a distribuição normal. Eu vou usar a distribuição T de Student com N-1 graus de liberdade. A gente já conversou sobre isso, certo? Essa distribuição T de Student, nesse caso, a estatística de teste Tn-1 é praticamente igual à estatística anterior. O que muda agora? É que eu não tenho mais um desvio padrão populacional. Então, eu pego a média amostral menos o valor que está sendo testado em H0 e divido pelo erro padrão da média, usando como estimativa do desvio padrão populacional o desvio padrão amostral. Certo? Então é isso que eu vou fazer. As condições para a decisão são muito semelhantes ao caso anterior. O que muda agora? Muda a estatística utilizada, que é a estatística da distribuição T de Student com N-1 graus de liberdade. Tá? Então você vai usar agora a distribuição T de Student. Detalhe, pessoal, continua valendo aquela história que a variável tem que ter distribuição normal ou o tamanho de amostras tem que ser suficientemente grande. Só que aqui, tem gente até que, quando a amostra é grande, eles fazem um teste com a distribuição normal padrão, para não ter que calcular essa história aqui do T e tudo mais. Com os computadores, pessoal, com R-Commands, não faz sentido. Vamos usar, com a distribuição T de Student, com a variância desconhecida, já que não conhecemos. Geralmente a gente não conhece a variância populacional. Certo? Muito bem. Então as condições são semelhantes. Vamos ver agora mais uma coisa. E o teste de uma proporção? Obviamente aqui a variável precisa ser qualitativa. Então, você vai fazer uma hipótese sobre a proporção de um dos valores de uma variável na população ser maior, menor ou diferente de um valor de teste π0. Aqui essa variável, então, pessoal, é uma variável qualitativa, ela pode assumir uma infinidade de valores possíveis. Se ela tiver isso, por exemplo, você vai agrupar os valores em duas categorias. O valor que te interessa versus outros. Tá? Mesmo que ela tenha uma infinidade de valores, você pode fazer esse agrupamento. Tá? Então, pode transformar, então, uma situação que a tua variável qualitativa tem vários valores possíveis, numa situação que tem apenas dois. Um que você considera sucesso e outro que você considera fracasso. Tá? Pessoal, essa história de sucesso e fracasso, eu assisti a lista lá sobre distribuição de probabilidade, tinha uma coisa lá sobre isso, exatamente, sobre a distribuição binomial. Na distribuição binomial você tem uma situação dessa que você reduz a 2 resultados possíveis. Certo? Muito bem. Agora, quais são as suposições? Bom, as suposições são as seguintes. Se eu pegar o tamanho da amostra, multiplicar por o valor da proporção que está sendo testado, detalhe, essa proporção aqui é em termos absolutos, entre 0 e 1, gente. Tá? Não é para fazer essa multiplicação aqui com percentual, é com isso aqui em termos absolutos. E se esse produto aqui é maior ou igual a 5, e se o produto do tamanho da amostra pelo complementar dessa proporção, ambos derem maior ou iguais a 5, nós podemos considerar que a distribuição amostral da proporção pode ser aproximada pela normal. Nós já vimos uma coisa parecida sobre isso lá em estimação de parâmetros. Já falamos sobre isso para vocês, certo? Só que agora o que muda aqui? É que a gente vai usar a proporção que está sendo testada. Muito bem. Você deve se lembrar também, vagamente, lá da lista
vídeo sobre estimação de parâmetros da expressão do desvio padrão da proporção, que a gente usava no denominador lá a gente usava como erro padrão lá para fazer o cálculo e tal. Só que aqui o que muda? Muda que a gente vai usar a proporção que está sendo testada. Então, o Z calculado é o valor da estatística de teste, é a diferença entre a proporção amostral menos o valor que a gente considera verdadeiro na hipótese nula, dividido por essa raiz quadrada aqui, que é o produto da proporção vezes o complementar dela, dividido pelo tamanho da amostra. Certo? As condições de rejeição são semelhantes ao caso do teste da média com a variância populacional conhecida. Então, vocês têm aqui uma situação muito parecida com aquele caso que foi visto anteriormente. O que muda é que aqui nós estamos testando proporção. Teste unilateral à direita da proporção, óbvio, maior aqui, Z calculado maior que o Z crítico, probabilidade do Z maior que o Z calculado, vai ver se deu menor que o insignificância. Se for um teste unilateral à esquerda, né, proporção menor que proporção testada, rejeitar H0 se o Z calculado é menor que o Z crítico, ou se a probabilidade do Z menor que o Z calculado der menor que o nível de significância. E para o teste bilateral, esquecemos os sinais. Se o módulo do Z calculado der maior que o módulo do Z crítico, rejeitamos H0. E probabilidade do Z maior que o módulo do Z calculado, multiplicado por 2, se isso aqui der menor que o nível de significância, rejeitamos H0. Certo? Então, você tem que observar o problema. Essa parte operacional, pessoal, na prática, o R-Commander faz os cálculos todos para nós. Certo? Desde que nós escolhamos o teste apropriado e a gente apresente as hipóteses apropriadas para o nosso problema e, obviamente, forneçamos, né, os dados. Aí ele vai fazer tudo para nós sem problemas. Nos próximos vídeos, nós veremos como compreender melhor os conceitos de teste de hipóteses usando um plugin do R-Commander, o plugin HH, e também como realizar teste de hipóteses a partir de dados de uma amostra probabilística no R-Commander. Vamos ver isso, que é importante. Isso tudo que eu mostrei para vocês, é importante que vocês enxerguem os resultados ali na distribuição amostral do parâmetro que a gente está trabalhando. E é importante vocês verem isso, e esse plugin do R-Commander vai permitir vocês enxergarem isso. Certo? Dúvidas, comentários, se inscreva aqui embaixo. Não se esqueça de inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.